Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, continuando aqui, nosso 6º dia de aula de Hermenêutica 1 e 2, é o nosso segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos trabalhando na 5ª regra da hermenêutica, que são as passagens paralelas. Passagens paralelas e o paralelos de palavras, trabalhamos no módulo anterior, agora estaremos entrando na segunda parte da 5ª regra, que é paralelos de ideias, tá bom? Tudo bem? Bom, alguma dúvida do bloco anterior, meus irmãos? Não? Então, querida irmã Elaine, leia para nós o slide, por gentileza. Paralelos de ideias. Para conseguir ideia completa e exata do que ensina a Escritura, neste ou naquele texto determinado, consultam-se não só as palavras paralelas, mas os ensinos, as narrativas e fatos contidos em textos ou passagens esclarecedoras, que se relacionem com o dito texto obscuro ou discutível. Joia. Aqui já tem uma tônica diferente, porque no texto anterior eram palavras, então a gente ia para as palavras, como vimos aqui até no exemplo citado, deixado aqui no slide, citando Gálatas 3, 27, de Cristo vos revestistes. E aí, quando nós realmente analisamos outros textos, Romanos e Colossenses, Romanos 13, 13 e 14, Colossenses 3, 12 a 14, nós entendemos que o que significa essa veste, que é a nova vida, são novas atitudes, não é literalmente uma vestimenta, porque aqui o texto, no auxílio do paralelismo de palavras, ele acaba dando essa ideia. Aqui usamos o exemplo de Cristo vos revestistes, mas Paulo também ele vai falar algo bem parecido. Despojai-vos de tudo aquilo que te atrapalha, ou da velha vida. Ué, o que seria isso? E aí ele conclui dizendo, o que seria esse despojar dessas vestes velhas? Seriam a velha vida e aquelas vestes velhas, ou seja, uma vida antiga. Já aqui no paralelo de ideias, como diz o texto lido aqui nesse parágrafo, a gente vai se concentrar na ideia, né? Então, leia para nós, Elaine, aqui esses outros 2 parágrafos, por gentileza. Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei minha igreja. Não quer dizer que Pedro é esta pedra. Vendo as passagens paralelas de Mateus 21, 42 e 44, 1 Pedro 2, 4 e 8, Efésios 2, 20 e 1 Coríntios 3, 10 e 11, podemos ver que esta pedra é Jesus Cristo. Deixa eu explicar aqui uma coisa, meus irmãos. Vocês vão ver isso muitos pregadores dizendo, inclusive, sobre esse texto, né? Que quando Jesus fala com Pedro, Jesus aponta para Pedro e depois o próprio Jesus aponta para si. O texto bíblico não faz menção disso. O texto bíblico não faz. O texto bíblico mostra, sim, que Pedro ele tinha, sim, de fato ali uma função especial. O nome dele, Pedro, que é do grego Petras, que vem de pedras, né? Petra, significa pedra, rocha. Então, a gente sabe que dos apóstolos, inclusive o nome dele não era de fato Pedro, e sim Simão. Depois Jesus muda para Pedro, dando essa ideia de que ele seria uma grande rocha, uma grande pedra, ou seja, alguém importante, mas o texto aqui e o seu contexto está mostrando que a igreja não está edificada em Pedro, porque se ela estivesse edificada em Pedro, Pedro seria o nosso Salvador. E todos os outros textos bíblicos mostram isso no Velho Testamento e no Novo. Pastor, mas Pedro ele era uma autoridade, ele foi uma grande coluna, nenhum problema.
ele foi uma grande pedra, nenhum problema. Nós vamos ver que até mesmo, né, a Bíblia vai nos ensinar que nós somos sacerdócio real, nação santa, e o próprio texto de Pedro vai falar que nós somos pedras vivas. Pedro foi uma baita pedrona, nenhum problema. Nenhum problema. Ah, pastor, ele foi a primeira pedra da igreja, tudo bem, nenhum problema. Até aí, nenhum problema. Agora, a pedra de esquina, ou seja, a pedra fundamental, não é Pedro. E por que o romanismo traz essa ideia? Porque quando eles vão escrever a história, eles precisam sustentar que Pedro é o primeiro papa. Então, eles constroem uma ideia, preenche essa ideia de uma forma decrescente com os pais da igreja, vão dando nomes àqueles líderes de mais expressão, como se fossem os papas, e nós sabemos que depois ali, logo depois da igreja primitiva, nos primeiros séculos, nenhum líder se auto-vangloriava de ser o principal líder sucessor de Pedro. Então, a gente descansa. O primeiro que fez isso foi Leão I, que nós até estudamos, né, em História Eclesiástica 1, que ele se autodenomina, né, ali o principal líder entre todos os demais líderes. Mas nós sabemos que até o V século isso não acontecia. E depois de Leão I, temos Gregório I, ou Gregório o Grande, que ele também, ali sim, ali juntamente depois de Leão, algumas décadas e um bom tempo depois, ele toma essa posição, sendo uma voz autoritativa, chamando para si essa função, e depois de Gregório I, aí o negócio desanda, né? É aí onde entra o catolicismo na sua essência. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, em alguns períodos da Igreja Católica, Apostólica Romana, tinha 5 papas, 3 papas, era muito comum, viu? Havia uma briga de papas. Então, esse negócio aí é muito mal contado, né? Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu dar um dado aqui. Eu dei a aula sábado lá na Igreja Batista Central de Poá, e ali eu fiz o título era, né, a Escola Bíblica na Formação da Identidade Cristã. E ali eu trabalhei, né, reformulei esse título e falei assim, o ensino como o que é mais... o ensino como algo literalmente o mais importante, né, para a nossa formação no ministério, na nossa identidade cristã, né? Então, eu trabalhei com essa ideia do ensino. Eu trabalhei a importância do ensino na identidade cristã. Esse foi o meu tema. Eu mudei de escola bíblica e mostrei o ensino. E o que eu fiz? Eu fui lá para os pais da igreja e peguei um período, que é o período clássico, desses 500 primeiros anos da história da igreja, que é chamado a Era de Ouro, né, ou a Era Dourada da Patrística. E ali eu trabalhei um pouco mostrando que eles se tornaram a Era Dourada porque eles eram um povo de ensino. Aí, fazendo minhas lições de casa, eu descobri algo que eu não sabia. Como vocês sabem, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se divide da Igreja Ortodoxa Grega em 1054, e eles estão divididos até hoje. Mas logo ali na década de 60, 70, começaram a ter uma aproximação, os dois líderes, tanto da Ortodoxa Grega quanto da Católica. E aí os diálogos vêm sendo comentados entre eles ao longo desses anos. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2002 ou 2004, salvo engano, João Paulo II, numa dessas reuniões, com o patriarca da Ortodoxa Grega, devolveu relíquias sagradas, que na Quarta Cruzada, lembra, Júnior, que a gente estudou a história eclesiástica? Na Quarta Cruzada, sim. Os venezianos, que eram os católicos do Ocidente, em nome do Papa, fazem a cruzada e eles invadem, saqueiam Constantinopla. E sabe o que eles tomam, Júnior? Eles tomam relíquias sagradas dos ortodoxos gregos, que são dos pais da Capadócia. Se não me falha a memória,
de Gregório de Nícia, de o outro, Basílio e Gregório de Nazianzo, e também de Crisóstomo. Então, para o catolicismo ortodoxo grego, esses pais da igreja, e talvez mais um outro, se não me engano, agora eu não me recordo bem o nome, mas eles têm ali esses pais da igreja como os grandes teólogos. Então, tinha algumas relíquias sagradas que a Igreja Católica Ortodoxa Grega utiliza essas relíquias como partes importantes da história deles. E na Quarta Cruzada, por volta do ano 1200 e alguma coisa, eles saqueiam essas relíquias sagradas, não devolvem para os católicos romanos, agora, só em 2002, João Paulo II devolve. Mas mesmo assim... Né? Hã? Atanásio, né? Basílio, Atanásio. Basílio e Atanásio. Obrigado, Gênero, exatamente. Então, o que eu estava falando? Por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Percebam, olha só, a história vai ser contada de outra forma. A história vai ser contada a partir daquilo que eles criam, e também a história dos vencedores, né? E por que eu estou gastando esse tempão? Pedro, para o católico apostólico romano, ou seja, para o romanismo, ou até mesmo para o ortodoxo grego, ele tem que ser o primeiro patriarca, o primeiro líder. Nós sabemos que ele sim foi o primeiro líder, mas não nessa figura papal. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Lendo as passagens paralelas, é muito claro que essa passagem, a ideia se destaca pelas outras passagens. Vamos ler rapidamente esses textos? Quem pode ler para nós aqui? Mateus 21, 42, leia para nós, Júnior. Elaine e Felipe, leia para nós 1 Pedro 2, 4 e 8, Elisângela, Efésios 2, 20, e Beatriz, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Pode ler Mateus 21, 42 e 44, Júnior, por favor. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vós e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. É o 42, né? Então Jesus perguntou... Mateus 21, 42 e 21, 44. Tá, 21, 42. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras? Aspa, a pedra que os construtores rejeitaram, e essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, se eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Você leu em que versão, Júnior? Na NA. Ah, tá. Entendi. Joia. Elipe e Elaine, leia para nós 1 Pedro 2, 4 e 8. A pedra viva e o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mais escolhida por Deus e preciosa para ele. Aí o 8, né? Isso. E a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Joia. Percebam que é o próprio Pedro falando sobre Jesus. Pedro não poderia estar dizendo aqui exatamente, lembrando, tá? Abre aspas, eu sou a pedra que segurei as chaves do reino, tá? Então, Jesus, ele é o pedra de esquina, mas respeitem aí que eu sou a autoridade. Foi isso que ele fez? Não. Percebe, irmãos? Paralelismo. Aí Deus levanta Paulo nos dias de Pedro. Deus usa Paulo. E o próprio Pedro valoriza Paulo. Eram autoridades. Não tinha essa vaidade. Percebam, tá bom? Efésios 2:20, eu pedi para quem lê? Elisângela, né? Pode ler, minha irmã.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, Paulo aqui deu um tiro no pé. Ora, porque se Pedro é a pedra que edifica, depois de Jesus, por que faltou essa menção? Não precisa. Está claro, as ideias estão claras. Podem ver que nós fomos edificados sobre Cristo. Ponto. Ele é a pedra principal. E Paulo aqui também não falou dele próprio, como um nascido fora de tempo. Porque o que importa é a ideia. Ou seja, percebem, irmãos, aqui, guardem isso. Eu sei que nem todas as pessoas são dotadas de uma memória exata com relação às palavras, tá? E aqui eu vou até fazer uma meia-culpa, tá? Eu tenho muita dificuldade disso, eu decoro a ideia. Eu decoro a ideia. Muitas vezes eu não decoro a palavra. E, para mim, eu sofro um pouco, porque tem hora que eu uso a palavra errada. Muitas vezes, até numa situação, alguém disse, eu falo, mas você disse isso. Não, eu não disse isso, eu disse outra palavra. Ela falou, não, tudo bem, você usou essa palavra. Eu guardo a ideia, né? E, então, assim, nem todo mundo tem essa facilidade de guardar a palavra exatamente. Mas o que o texto está querendo dizer aqui, conserve, quando você estiver lendo o texto, mesmo que o outro texto não diga exatamente com aquelas palavras, mas considere a ideia, tá bom? Deixa eu contar aqui uma experiência para vocês, que foi muito engraçado. Um amigo, certa ocasião, falou para mim que em Poá tinha uma pizzaria muito boa, perto de tal lugar, assim, assim, assado, e era a pizzaria do Barrigucho. Aí eu falei, pizzaria do Barrigucho. Aí saí procurando, aí vou lá na rua, procura pizzaria do Barrigucho. Barrigucho, aí pergunto. E falei, não é possível, a rua não é tão grande. Aí, de repente, eu pergunto para um rapaz, ele começa a rir, ele falou, Barrigucho? Não é a pizzaria do Pansucho? Aí eu ri também, eu falei, Pansucho, é isso aí. Aí, percebam, como eu disse, né, muitas vezes eu lembro, né, pança, barriga, né, barrigucho, pansucho. Eu procurando a pizzaria do bairro, né, nem lembro agora qual foi a expressão, eu sei que eu inverti, né? Certa ocasião, eu estava com uma criança e tinha um comercial de perfumes, e aí aquela criança estava gostando de perfume e tal, e aí ele falou assim, fulano, como que é mesmo o nome daquele perfume caro, né, que aparece na TV? Capetas e Demônios? Aí a gente estava perto, falou, como? Capetas e Demônios? É porque era um tal de uma propaganda Anjos e Demônios, né? A criança só assumiu que tinha demônio, né? Perfume Capetas e Demônios, né? Ou seja, né, tem vezes que a gente associa as ideias, né? Então, percebam, eu estou descontraindo aqui com vocês, né? Tem vezes que existem pessoas que decoram as palavras exatamente, e nem sempre a gente, outras não decoram. Então, a ideia aqui é seguir o paralelismo de ideias. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Querem dar mais alguns exemplos? O livro-texto, ele é muito claro, né? Eu acredito que não precisamos gastar mais tempo com ele, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Não? O livro-texto aqui, só passando rapidamente, né? Aqui é a segunda regra, né? Então, eu acredito que não há necessidade de lermos. Ele é bem sucinto, essa parte, tá? Aqui ele dá um outro exemplo, olha só. Acentua-se muito o amor aos crentes em 1 Pedro 4:8, porque o amor cobre multidão de pecados, né? Como explicar esse texto obscuro? A gente entende muito bem, né? Pelo contexto, cotejando com 1 Coríntios 13, Colossenses 1:4, compreendemos que a palavra amor é usada aqui no sentido de amor fraternal. Porém, em que sentido cobre o amor fraternal muitos pecados? E aí você tem que ler, né, de fato, todos os outros textos para compreender.
né, que de fato, quando a gente ama, a gente acaba superando, e quando Deus nos ama, Deus ele consegue, pela sua misericórdia, cobrir, né, em multidões de pecados. Mas percebam, a gente precisa dos demais textos, senão fica muito complicado, fica muito obscuro, né, essa passagem. Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tá joia? Mais alguma pergunta? Então vamos agora para a terceira regra. Vamos? Então vamos voltar lá. Vamos para a terceira regra. Paralelismo de ensinos gerais. Paralelismo. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, filha. É preciso recorrer ao teor geral das escrituras. Temos indicações desse tipo de paralelos na própria Bíblia, sob as expressões de ensinar conforme as escrituras, de ser anunciada tal ou qual coisa por boca de todos os profetas, ou segundo a analogia ou regra da doutrina revelada. Então, só uma pausa aqui. Então, meus irmãos, aqui, olha, é o teor geral, dá aquela abrangência, né? Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. A gente vai ter vários exemplos, mas, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele é um livro profético, mas ele é um livro também com literalidade. Então, nós não podemos esquecer que ele está conectado a toda a Bíblia. Vamos abrir aqui em Apocalipse 1. Deixa eu ler um texto rapidinho aqui para vocês. Só olha que interessante aqui. Apocalipse 1:3. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha só o que diz. Leia para nós Apocalipse 1:3, Beatriz, por gentileza. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Joia. Aqui, quando o texto está falando sobre profecia, seria apenas essa profecia, ou o texto também remete ideia a todas as outras profecias? Porque se nós formos olhar de forma específica, a gente poderia dizer que esse texto ele está sendo claro no que se diz respeito ao quê? A essa profecia. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia. A ideia que a gente pode ter num primeiro momento é que, se eu ler apenas o Apocalipse, eu vou ser bem-aventurado. Ler e guardar as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Agora eu pergunto, será que essa palavra se aplica somente ao Apocalipse? Ou será que também há um paralelismo de ensinos gerais que remetem a essa ideia? O que vocês acham? É abrangente, né? É abrangente. Apocalipse, é óbvio que aqui, literalmente, num primeiro momento, numa primeira interpretação, é para Apocalipse. Mas a gente lembra de outro texto, deixa eu até abrir aqui com vocês vão lembrar agora, aqui, ó. Deixa eu pegar rapidinho, aqui, esse texto clássico que a gente lê o tempo todo, em muitos cultos, Josué capítulo 1, lembra? Josué 1. Guarda, né, o livro Ó, aqui, ó. Né? Não aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e de noite. Tem correlação? Total, né? Sim. Estão entendendo? Percebam, meus irmãos, então, quando uma pessoa ela quer anular o significado, ou ela quer deixar, não, aqui é só para cá. Não. Por que eu estou pegando esse texto de Apocalipse de Josué? Vamos lá. Não, o sexo antes do casamento era para aquela época. Não, o mundo evoluiu. Estão entendendo? Estão entendendo? Olha aí, ó as releituras. Não, mas a Bíblia não fala de droga.
E detalhe, a maconha ela é da natureza, é uma folhinha, né? Entendeu? Ó, quem quer arrumar a justificativa para o pecado, meus irmãos, sempre vão arrumar. Sempre vão Mas arrumar. a questão aí desse texto de Apocalipse também, ainda que, embora abrangente, não exclui o que foi ensinado que antecede, dos outros livros, mas ali propriamente também pode ser que seja aplicado ali sem anular o que antecede. Sim, é isso que eu disse. Num primeiro momento, a interpretação é É dali mesmo. ali mesmo. Uhum. Só que não tem nenhum problema, Júnior, quando nós fazemos o paralelismo de ensinos gerais. Sim, claro. Ele tem uma correspondência. Vamos Sim. lá. O texto de Josué 1 foi para Josué. Não foi para mim nem para você. No primeiro momento. Sim. A revelação veio de Deus para Josué. Para que Josué fizesse aquilo, que Josué tivesse coragem, que Josué conquistasse a terra. Mas e no segundo momento, quando a Bíblia fala em Coríntios que tudo que foi escrito serve para a nossa aplicação. Então, Apocalipse é para a gente e Josué é para a gente. Ponto final. A Bíblia, dentro do Apocalipse, é para a gente. Sim, sim, porque ela tem uma aplicação espiritual aí, né? Exato, exatamente. A interpretação é aquela, mas a aplicação é eterna. Então, percebam. E aí a gente pega as gostosuras, o melzinho, as tâmaras, e a gente toma chibatada. É para a gente também. Não muda, não. A cruz, né? Completar a carreira, o sacrifício, e não tem jeito. A gente pega o bom e o difícil, tá bom? Então, Beatriz, continua lendo para nós aqui. Agora ele vai dar, né, essa ideia, né? Porque o teor geral das Escrituras. Então, a gente tem que lembrar o que falou os profetas. Podem ver, irmãos, os profetas não se contradizem, irmãos. Não há contradição, né? Segundo a analogia ou regra, olha que interessante. Lembra do texto que eu li na primeira aula que eu escrevi e deixei para vocês aqui? Lá no Velho Testamento, nos dias de Elias, olha que interessante. Eles estavam tendo uma nova releitura da teologia? Eles estavam adorando mais alguém além do Deus de Israel? Olha que interessante. Lembra que eu disse que não importa a época, aquilo que eu chamei de fio sagrado e tecido sagrado, eles se completam. Tudo que é fora do tecido sagrado ou do fio sagrado é expelido. Por quê? Porque não faz parte da mesma essência, nem da mesma natureza, nem da mesma origem. E nos dias do profeta Elias, ele chama os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, e ainda ele desafia todos eles, porque, olha só que curioso, naqueles dias era muito comum se adorar o Deus de Israel e se adorar Baal e Acerá. Vem cá, a história não se repete? Ela se repete, irmãos, pode ver. Nos dias bíblicos, os líderes religiosos estavam adorando as tradições mais do que a essência da verdadeira revelação. E na história do cristianismo desses 2000 anos, o que o romanismo fez? É isso que eu digo. Percebam? E hoje, será que a gente também não corre o mesmo risco de ter as nossas crendices? De ter também os nossos falsos profetas? Percebam como é perigoso. Está entendendo? Mas quando a gente é fiel à interpretação, a gente segue a boca dos profetas e a boca dos apóstolos, que é a boca das Escrituras. Tá bom? Fala, Júnior, você ia falando alguma coisa? Não. Não? Então, Beatriz, leia o segundo e o terceiro parágrafo para nós, por favor. Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e sem as obras da lei. Não podemos utilizar esse texto para dizer que o homem está isento das obras de justiça e santificação. O ensino sobre justificação é nos mostrado pelas passagens paralelas, que mostram que Deus nos exorta à santidade e pureza. Em Tiago 2, versículo 14 ao 26, etc. Ou seja, esse texto aqui, tão claro,
Percebam, irmãos, o próprio Lutero, quando ele foi trabalhado sobre essa questão de ser justificado pelas obras, justificado pela fé, aliás, ele teve dificuldade depois de fazer uma leitura correta de Tiago, porque ele foi liberto daquela fé autorredentiva, daquela fé legalista que você compra para ser abençoado. E quando ele foi ler Tiago, ele falou, Tiago está falando de obras, não. E aí ele relutou, e aí é por isso que a gente precisa ir no texto e na revelação. Quando a gente entende, né, que a fé e as obras, elas caminham de mãos dadas, né, que nem esses dias eu preguei, alguns domingos atrás, usei uma frase do Augusto Nicodemos, eu disse que aquela frase que todos nós conhecemos, né, que, que as obras não salvam, né, que as boas obras não salvam. E aí o Augusto Nicodemos, inclusive, ele concluiu dizendo, mas nós também não vamos para o céu sem boas obras. Eu achei muito linda essa frase. Porque, de fato, é isso. As boas obras, elas não salvam, é verdade. Mas o texto bíblico mostra que nós precisamos apresentar a Deus no dia do juízo as nossas obras. Abre as tuas mãos e mostra as tuas obras. Ou seja, no céu nós precisaremos mostrar as nossas obras. Então a gente não vai para o céu sem obra. A obra não é autorredentiva, mas a obra, aí eu concluí as palavras do Clássicas e do Nicodemos, dizendo que as obras são o selo, é o vínculo de que realmente somos salvos e justificados pela fé. Tá bom? Ou seja, não tem como, né? Então, percebam, esse ensino, e aqui no livro, o texto, ele dá essa ideia, e eu achei que ficou muito clara, né? Assim como todos os demais exemplos que ele deu também sobre esse exemplo aqui dos ensinos gerais, que depois ele vai falar sobre a ovelha, por exemplo, sobre o cordeiro. Eu achei muito legal, porque toda vez que a Bíblia fala sobre ovelha, nós entendemos o que é a ovelha, né? Não é o animal em si. E o cordeiro, a mesma coisa, não é o animal em si. Assim como também quando fala sobre a questão da dívida que temos com Deus e a redenção do pagamento dessa dívida, ou seja, a remissão da dívida ou da culpa, né? A gente sabe da dívida, que ela é espiritual e que essa redenção se dá por meio de Jesus. Então, são figuras de linguagens que nós precisamos usar o paralelismo de ensinos gerais na sua maneira mais ampla de toda a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Super tranquilo, né? Jóia. Então, meus irmãos, agora concluímos aqui, né? Concluímos. Eu não sei se deu horário, Júnior. Eu não recordo que hora começamos, esqueci. Começamos, era umas 9h28, por aí. Então, vamos aguentar mais uns minutinhos, só para a gente fazer uma breve recapitulação aqui, e aí a gente já termina. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, vamos lá. Aqui, deixa eu compartilhar esse. No nosso livro-texto, na lição 12, vocês vão ver aqui que ele vai falar repetições. Olha só que interessante. Então, pegamos aqui, concluímos, e pegando emprestado aqui esse material para mostrar aqui, ó, repetições e observações. Agora, o Lund e o Nelson, eles vão dar uma síntese de tudo que aprendemos, né, nesse capítulo, tá bom? Muito objetivo, muito claro, bem significativo. Ele faz uma boa síntese aqui, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem não leu, vai ler, vocês vão ver que aqui é o grande resumo de tudo, tá? De tudo que a gente está aprendendo até agora, tá? E aqui, agora a gente vai para as figuras de retóricas. Joia. Deixa eu só gastar aqui alguns minutos com vocês sobre isso. O que é a figura de retórica? Aliás, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. A gente abre o próximo bloco com figuras de retórica, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida do livro?
né? Não? Então vamos parar aqui nossa gravação, aí a gente vai para o último bloco, tá bom? Beleza? Então tá bom. Então eu vou parar aqui nossa gravação.